Tá vendo o bananal ali? Não é bacanal, é bananal, de bananas, plantas de banana, bananeiras. Pois bem, essas bananeiras lembram que se você não se atentar, você vai levar uma banana do consumidor. E aí então a gente chega ao tema de hoje, que é: dá para entender o consumidor. E como é que você faz para entender o consumidor? Para entender o consumidor, a gente primeiro tem que remontar um pouco sobre os estudos de marketing de consumo e lembrar que na discussão conceitual, teórica, na evolução do marketing, inicialmente o viés era da economia, o viés era econômico, e agora nós temos, ao longo do tempo, a incorporação da contribuição de várias ciências, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, dentre outras, que acabam contribuindo por uma percepção diferente de como funciona o consumidor. Pois aí, a partir da intervenção, não intervenção, mas da incorporação dessas visões, acaba se entendendo o consumidor por um viés mais da emoção, um viés mais emocional. Também, ao longo do tempo, você tem a incorporação de outras áreas contribuindo, como a comunicação, a demografia, a ecologia, entre outros, tá? Tá, e como é que a gente entende, então, o consumidor? Primeiro a gente dá um curtir aqui no vídeo, faz um comentário embaixo e ao término do vídeo se inscreve no canal porque você gostou do material. Ó, rimou! O que a gente tem que analisar para entender o consumidor, o comportamento do consumidor? Primeiro a gente tem que entender os fatores psicológicos que são influenciados pela ciência da psicologia. Então, aqui para você entender o consumidor, você vai entender a motivação, e geralmente se fala da motivação proposta por Maslow, da pirâmide de Maslow. Alguns dizem que ela não se aplica tão bem, mas enfim, é o que se estuda normalmente em relação ao comportamento do consumidor. Então você tem que entender as variáveis, as necessidades fisiológicas, o que leva a pessoa a querer. A pessoa é motivada por essa necessidade fisiológica, então ela vai querer uma água, vai querer beber algo para matar a sede, mas o que vai levar ela a comprar uma água num bar ou comprar uma água engarrafada num supermercado é a segurança, que é o segundo nível dessa escada das necessidades. Então, primeiro, a pessoa tem sede, e segundo, ela compra o líquido no supermercado, numa garrafa, porque sente-se segura. E aí, o aspecto social, que é o terceiro estágio, o terceiro degrau, influencia, e isso faz com que a pessoa ou compre uma marca de água, ou ela compre um outro produto para matar a sua sede. No quarto degrau vem a estima, que é sentir-se bem por outras pessoas, por si mesmo, e a autorrealização, que é a pessoa alcançar o nível que ela se sente: estou feliz. Então é quando a pessoa compra uma água da Voz, da Perrier, porque ela fala: eu estou comprando porque eu sempre quis ter e agora eu tenho, né? Outro fator psicológico é a aprendizagem, ou seja, o processo em que a gente leva para entender, decodificar, receber e saber lidar com as informações, com o mundo, com a vida. A percepção está relacionada às sensações, ou seja, a gente tem o nosso filtro biológico, que são os ouvidos, o nariz, o tato, etc., que são processados pelo nosso organismo e fazem com que a gente tenha uma interpretação sobre a realidade do jeito que cabe a cada um de nós. E um dos exemplos de como é que funciona essa percepção é a atenção seletiva. Então, como é que é a atenção seletiva? Você está numa festa com uma galera, um monte de gente conversando. Quando alguém fala o seu nome em uma roda, você presta atenção, porque é uma palavra que lhe chama mais atenção, que é o seu nome. Então, nós, como seres humanos, tendemos a atentar mais àquilo que nos interessa naquele momento. É por isso que muitas pessoas falam: eu nunca ouço falar dessa empresa. É porque você não está prestando atenção quando falam naquela empresa, você está prestando atenção em outras coisas que são mais interessantes para você. Outro fator, tem o psicológico, tem o social agora. O fator social é a interpretação que a gente tem sobre as relações sociais dos grupos de pessoas. Então aí entra muito forte a ideia de grupos de referência, ou seja, alguns grupos nos quais a gente se relaciona acabam exercendo uma contribuição maior na forma que nós entendemos o mundo, nós lidamos com as situações. E, atrelado a isso, nós temos então a família, que é o maior grupo de referência que existe. Além dos grupos de referência da família, nós temos também os papéis sociais e o status.
O que é o papel social? É justamente aquilo que se espera daquele grupo social. Por exemplo, um policial agredindo um cidadão de bem é algo revoltante para você que me assiste agora, porque você espera que um policial, na verdade, proteja o cidadão. Quando um médico anestesista viola uma mulher que está dando à luz, isso lhe revolta porque o que você espera é que o médico anestesista, que o médico ele preserve a vida, que ele cuide das pessoas e não que as agrida, tal qual a gente vê por aí. Então, assim, isso está relacionado ao papel e o status é justamente devido aos valores, aquilo que uma sociedade acredita. Você tem, então, alguns grupos sociais como um valor, como uma percepção de algo mais valioso. E isso está muito atrelado com o aspecto que a antropologia traz, que é o aspecto cultural. Na cultura, nós entendemos que valores são as coisas mais importantes que unem uma sociedade, que unem os grupos de pessoas, né? E esses valores que unem os grupos de pessoas, eles definem qual é o grupo que vai ter um peso mais relevância, mais significativo. Trocando em miúdos. Por que algumas sociedades o médico ele é mais valioso, é mais importante do que o jogador de futebol em outras sociedades, né? E dentro dos aspectos culturais, pegando os valores como ponto de partida, a gente chega na proposta de Hofstede, em que ele traz a construção, a percepção, a visualização que nós temos sobre a cultura, sobre os valores que a sociedade, que os grupos de pessoas têm. Então nós temos o valor central, que são os valores que as pessoas acreditam e compartilham, e que unem as pessoas e ajudam a conviver juntas. E esses valores são refletidos nos rituais, ou seja, as formas pelas quais a gente utiliza como processo de passagem. Um ritual muito conhecido no passado era o casamento na igreja, papel passado, aquela coisa toda. Hoje esse ritual do casamento representa a passagem de uma vida solitária a uma vida em harmonia com outra pessoa, ou seja, uma vida de constituição de família. No entanto, hoje, esse ritual é apenas juntar os trapinhos. Então, o ritual de passagem de uma vida solitária para uma vida em construção de uma família passa a ser juntar os trapinhos. O herói ou o mito, ele também é uma forma de representar os valores. Então, os heróis de uma sociedade, de um grupo de pessoas, demonstram bem o que elas acreditam. Então, uma sociedade que acredita que todo mundo tem direito a crescer e ascender vai ter heróis mitos, heróis que representem esse valor, que representem essa percepção. Uma sociedade que acredita que quem passa a perna no outro é a pessoa mais certa, mais correta, vai ter como herói uma pessoa que realmente tenha esse tipo de comportamento. E os símbolos são as representações visuais, sonoras, auditivas, enfim, que nós utilizamos que representam aqueles valores que... É o caso de uma cruz, por exemplo. A cruz é um símbolo que representa justamente aquilo que se crê em relação a Jesus e que ele foi crucificado para poder mostrar a todos que devemos acreditar naquilo que ele propagava, né? Então essa é a representação simbólica que o símbolo da cruz traz. E outros fatores que a gente tem que considerar são os individuais, aquele que é relacionado a cada pessoa, a cada indivíduo. Temos a idade, ou seja, a sua faixa etária, faz com que você tenha determinados comportamentos. Você vai ver, por exemplo, no livro do Paco Underhill. Aliás, não se esqueça que aqui embaixo temos as referências, várias referências de conteúdos que você pode ler para se aprofundar mais. Então são conteúdos que vão permitir você ir além do que eu estou dizendo. Mas o Paco Underhill, num livro chamado Vamos às Compras, ele fala que algumas garotas iam a uma loja, o tempo que elas ficavam vendo as roupas era um tempo grande, 6, 10, 15 minutos, não lembro o tempo agora, mas depois essas garotas voltavam, elas não compravam a roupa, mas quando elas voltavam com seus pais, elas ficavam menos da metade do tempo de que quando elas estavam com as colegas. Por quê? Porque com os pais elas iam para comprar e elas não queriam ficar muito tempo ali com os pais. Então a idade, o estágio de vida das pessoas também influencia no comportamento de compra. Assim como a ocupação, aquilo que a pessoa faz da vida para trabalhar, para viver, a sua situação financeira, obviamente, influencia no comportamento de compra, o estilo de vida. Então, a pessoa que tem uma vida mais aventureira vai ter um comportamento de compra diferente de uma pessoa que tem uma vida mais tradicional, mais séria, enfim, formal. Além da personalidade, é um outro comportamento, é uma outra característica, um outro fator individual da pessoa que influencia no comportamento de compra. Então,
São 4 fatores: psicologia, social, cultural e individual. Esses fatores influenciam no comportamento de compra. Você entendendo isso em relação aos seus consumidores ou grupos de consumidores lhe permitirá resultados mais vantajosos para o seu negócio. Curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal, ler as referências e perguntar: onde que você está com essa banana aí atrás, esses bananeiras aí atrás? E aí eu lhe respondo. Até mais.